Sejam bem-vindos novamente ao canal IA Clube, onde você encontra diversos vídeos sobre inteligência artificial, sobre notícias, dicas, tutoriais, tudo que você precisa saber sobre essa polêmica onda de algoritmos inteligentes que aprendem quase sozinhos. E por que eu falo quase? Porque eles ainda precisam receber instruções humanas. Eu espero que receba instruções humanas durante um bom tempo, que sempre esteja sob controle a inteligência artificial. E para saber mais sobre esses possíveis algoritmos descontrolados, confiram esse vídeo aqui, ou de cá, que eu falo sobre a inteligência, se ela pode colapsar com a humanidade ou não, tá? Mas o objetivo aqui desse vídeo de hoje é mais pé no chão, E eu vou falar sobre as atuais inteligências artificiais, e os seus tipos principais, os mais promissores, E apesar das inteligências artificiais serem mais complexas hoje em dia, nós não precisamos digitar linha por linha como antigamente, Então, se você estiver interessado em aprender a programar a partir do básico, há mercado para isso. Mas saiba que a maior parte das vagas hoje é para quem saiba construir, vamos dizer assim, uma casa com as paredes já prontas, ao invés de ficar colocando tijolo por tijolo, Bom, eu acho que deu para entender a metáfora aqui. Bom, os principais tipos de algoritmos inteligentes, ou mais popularmente aí chamados de inteligência artificial, apesar de que eu acho que o termo inteligência artificial ele é mais midiático, assim, Ou seja, ele usa pacotes já prontos, E então, esse termo eu considero isso, tá? E aprendizado inteligente é o termo mais apropriado aí para os programadores, tá? Muito bem, então vamos falar aí sobre Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, e Deep Learning, as principais diferenças entre eles e por que eles também são inteligência artificial, tá? Saiba que é possível usar um truque aí para você memorizar esses três tipos. Imagina que inteligência artificial é um conjunto de todos os algoritmos que aprendem sozinhos. E dentre eles, dentro desse conjunto, nós temos um subconjunto que é o Machine Learning, que são algoritmos inteligentes também, porém especializados em aprender, por aprendizado. E Deep Learning é um subconjunto dentro do conjunto do Machine Learning que são mais especializados ainda, que já usam redes neurais, tá? Então, acho que dá para entender bem se você usar esse truque de memorização aí, que é o conjunto e subconjunto. Bom, então fica claro que o Deep Learning, ele é uma extensão do Machine Learning, Então, você pode chamar aí um Deep Learning de inteligência artificial também. Mas o contrário nem sempre é válido, Você pode ter um algoritmo simples de calcular, como uma calculadora, mas não é Machine Learning. Ele não aprende sozinho, que foi programado dentro de uma calculadora, vai ficar ali para sempre, Então, é uma inteligência artificial, por definição, mas não é um Deep Learning, tá? Nós temos aqui, vamos falar sobre o Nicoleles, Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro famoso, e segundo ele, inteligência artificial é um termo apropriado para você definir o cérebro humano. Porque o cérebro humano, sim, ele pode ser chamado de possuir inteligência, tá? Já uma calculadora ou um programa não pode ser chamado assim, porque na definição dele inteligência artificial não pode ser aplicado a isso, tá? Ele é autor de diversas obras aí como o verdadeiro criador de tudo, que se referindo ao cérebro humano, Já que ele é neurocientista, ele aborda sobre isso. Bom, pessoal, então vamos tentar explicar as diferenças de Machine Learning e Deep Learning, então. Mas antes, vamos explicar um pouco mais sobre inteligência artificial em si, Segundo o dicionário, inteligência artificial é qualquer dispositivo, eletrônico ou não, que executa uma instrução que permite tomar uma decisão, ou aprender como ser humano, Então tem uma diferença entre tomar decisão e aprender, tá? Então fica claro que nem sempre é um computador, mesmo que embarcado, tá?
pode ter uma inteligência artificial. Nesse contexto, uma calculadora de bolso pode ser uma inteligência artificial, como eu disse. Afinal, ela realiza cálculos semelhantes ao que o ser humano faria, né, dentro da sua cabecinha. Então, o termo inteligência artificial ele é antigo, tá? Ele é datado da década de 50 e foi criado por John McCarthy. Esse é um cara que reuniu lá na década de 50 10 cientistas famosos da computação. Na época, ele tinha o intuito de provar se uma máquina era capaz de aprender ou não, assim como o ser humano, tá? Então, confira num vídeo aqui no canal que eu falo sobre inteligência artificial, a história da inteligência artificial, e eu falo mais sobre esse evento aqui do John McCarthy, que ocorreu no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Estados Unidos, como sempre, né, na liderança aí das inteligências artificiais. Então, um pouco sobre, agora vamos falar sobre machine learning, né? É muito comum usar o termo inteligência artificial no lugar de machine learning e vice-versa, quando a gente não compreende bem a diferença entre esses dois termos. E como eu disse, machine learning é um braço da inteligência artificial. Portanto, em alguns casos, a troca é até aceitável, tá? Mas podemos dizer que machine learning é um código de computador que pode se alterar de acordo com os dados que já analisou. Então, essa diferença é esperada para atender um objetivo, né, do ser humano de forma rápida e fiel, né? Por exemplo, né, exemplo disso são os algoritmos com as inteligências artificiais da OpenAI, que é o ChatGPT que está fazendo sucesso aí. Esses algoritmos criados por eles foram programados inicialmente por programadores humanos, né? E em seguida, após ser executado, esses algoritmos foram capazes de aprender baseado nos dados de entrada, né? Segundo consta, esse programa, esse algoritmo inteligente da OpenAI, leu praticamente toda a informação humana até 2021. Apesar de eu ter que conferir isso daí, eu vou ter que pesquisar porque eu acho difícil ler material de tudo, né? Mas ela aprendeu muito bem lendo muito material como entrada. E a partir disso, né, ela conseguiu gerar textos, né, de forma coerente, né, com uma semântica do ser humano também envolvida ali, conseguiu aprender como se fosse um escritor humano, tá? Muito bem, exemplos da aplicação do machine learning, esses algoritmos aí da OpenAI, mas os mais famosos, né, apesar de que o algoritmo da OpenAI, ele é machine learning sim, mas com certeza usa deep learning também. Então, como eu disse, não é errado você chamar algoritmos feitos com deep learning, como algoritmos também usou machine learning. Afinal, né, um é o outro assim quando você analisa da inteligência artificial para o deep learning, do deep learning para a inteligência, ao contrário, nem sempre é verdadeiro. Enfim, bom, sistemas de recomendação. Sabe quando você pesquisa um produto ou um assunto no Google? Tá, deixa eu pesquisar aqui. Muito bem. Quando você pesquisa um produto no Google, ele começa a gerar recomendações para você no seu celular, só porque você pesquisou aquele termo? Então, meus caros, ou então quando você comenta uma postagem no Facebook ou no Instagram e depois é mais recorrente aparecer essas postagens, dá um problema aí de política incrível, né? Você vai ficar olhando ali as postagens do Bolsonaro, aí só aparece coisa do Bolsonaro, né? Isso daí é um problema na justiça, inclusive, tá? Então aí acaba aparecendo mais postagens daquele tipo que você comentou. E também tem o negócio do vídeo também, né? Você fica mais tempo vendo um vídeo, o machine learning lá da empresa aprende que você gostou daquele vídeo e coloca mais vídeos desse tipo. Então esse é um exemplo aí real, prático, do machine learning, tá? Muito bem. O machine learning ele também pode ser dividido aí em aprendizado supervisionado e não supervisionado, aí já é uma informação mais técnica lá dos programadores, né? E tem que ter essas divisões, né, para deixar tudo organizadinho. Então, o algoritmo supervisionado, o cientista de dados lá ajuda o algoritmo a entender as saídas de acordo com as entradas, né? Então, alimenta o algoritmo, ele quer que saia algum resultado disso. Então, vamos dizer que no algoritmo supervisionado, é como se o desenvolvedor estivesse pegando na mãozinha do computador e dizendo, olha, é assim que se faz, como se fosse uma criança aprendendo. Já o machine learning
não supervisionado, é aí que chama atenção, meus caros. O programador apenas cria o código e diz para o computador: olha só, aqui é o banco de dados. Então, trate de analisar e gerar saídas iguais às informações que estão dentro desse banco de dados. Seria, eu diria, né, os princípios aí da IAG, que é a Inteligência Artificial Geral, né? Que eu já falei muito aqui no canal sobre isso, né? E tá dando muito pano para manga aí, e a gente não sabe o que vai ser o futuro com essa inteligência geral, com todas as cognições humanas e cognições até desconhecidas, né? Bom, então não se esqueça de conferir esse vídeo aqui no canal também. E nesse banco de dados, né, sobre o algoritmo não supervisionado, nesse banco de dados poderiam haver fotos de gatos, por exemplo, né? Onde o algoritmo iria aprender a desenhar gatos, né? Claro, sem ter a mínima ideia de que aquilo ali é um gato, porque afinal, se você vê um gato, essa é uma coisa da cognição humana, né? Apesar de que os algoritmos estão evoluindo, né? Pode ser que um dia ele seja bem senciente, vamos dizer assim. Mas isso é assunto para outro vídeo, inclusive já tem isso aí no canal, tá? Muito bem, então ele seria capaz de aprender a desenhar gatos, né? E talvez seria capaz de entender que aquilo é um gato, colocaria isso em palavras, mas aí a gente já uniria dois tipos de inteligência, né? Que hoje já é comum, né? Você criar uma inteligência artificial que é capaz de desenhar um gato e ao mesmo tempo dizer por escrito, né, a palavra gato, o que não é muito difícil, mas ainda assim é uma relação muito vaga se comparado com a cognição humana, né? O ser humano faz ali diversas análises ao mesmo tempo de uma figura de um gato, né? Poderia até buscar uma lembrança aí do seu gatinho no passado, né? O ser humano faz isso. A máquina está fazendo isso, que é o caso do Deep Learning que eu já vou falar. Tá, então deu para entender bem sobre Machine Learning, né? É um aprendizado de máquina mais fraco. Agora vamos ver sobre o Deep Learning, esse que é o mais aí preocupante, tá? Pois então, meus caros, já ouviu falar sobre as redes neurais artificiais? Pois então, são os algoritmos de Machine Learning super especializados, né? É o Deep Learning nesse caso, que trabalha formando camadas e se retroalimentando constantemente, usando uma estrutura neural semelhante ao que ocorre no cérebro humano. Deixa eu baixar a barra aqui, tá? E os nós nessa rede neural é como se fossem as sinapses do nosso cérebro. O resultado são saídas, as respostas, que já podem simular a cognição humana, né? Principalmente artística, escrita, e como nós podemos ver aí, inteligências como a Midjourney, o ChatGPT, Leonardo.ai, Firefly, da Adobe tem vídeo sobre cada um desses específico aí no canal, né? Então essa rede neural do Deep Learning seria expressada, né, e funcionaria assim também, como se fosse uma árvore de decisões, né, que geram resultados acerca dos dados de entrada. Então novas camadas são criadas umas sobre as outras, né, tornando o aprendizado com nós e conectando as informações passadas e gerando novas, né, através dessa rede neural que permite esse aprendizado profundo aí. Então é algo bem complexo aí que o ser humano desenvolveu para fazer a inteligência ser muito mais parecida com o ser humano, né? Mas você se pergunta, você havia dito que a inteligência artificial era capaz de analisar fotos e gerar fotos, né, imagens, mas como eu disse, né, Deep Learning é uma evolução do Machine Learning, tá? Então também seria correto dizer que a inteligência artificial possui redes neurais e aprende por comparação, mas nem todas, né? Machine Learning é mais geral e Deep Learning é mais dedicado em resolver questões assim mais complexas e se aproxima mais da capacidade humana, da sua cognição, tá? Então vale lembrar que a inteligência geral, né, que provavelmente acontecerá, alguns falam nesse ano, alguns falam em 20 anos, e alguns, assim, em menos recorrente, especialistas falam que pode nunca acontecer, né? Bom, muito bem. Então fica aqui um vídeo também no canal sobre Alan Turing, onde eu falo sobre quando foi criado um teste aí para dizer se você está diante de um computador ou não. Foi criado por Alan Turing,
na década de 40, então está fazendo aí uns 80 anos. E foi só em 2014 que o computador enganou aí uma equipe de jurados na Rússia e eles não souberam dizer, nem todos, se era uma inteligência artificial ou se era um garoto adolescente por trás ali, né, conversando com eles. Isso é um vídeo que eu falo para você saber melhor. Confira um vídeo aí no canal também que eu falo sobre isso. Então, meus caros, só recapitulando, assim como qualquer área do conhecimento humano, há uma cronologia, né? E meio que já deixei isso claro no vídeo, né? A inteligência artificial, ela surgiu primeiro para especificar, para explicar os algoritmos inteligentes, né? E depois surgiu o machine learning e agora mais recente o deep learning, né? E quem sabe o que o futuro promete para os seres humanos, né? Então, se gostou dessa aula de hoje sobre as diferenças de inteligências artificiais, deixa um like aí no vídeo e confira outros vídeos no canal, como esse que está aqui em cima, ou aqui, agora não lembro o que o YouTube vai fazer, né? Mas tem uma inscrição e tem um vídeo aí indicado pelo YouTube, Inteligência Artificial, indicando para você assistir o próximo aí. Então, até mais.